Então, vou comentar um pouquinho o título só sobre justamente uma questão de materialidade linguística, de uso da língua. Por que eu coloquei literatura entre parênteses? Tá? Não para apagar o campo, pelo contrário, que eu acho que se eu não coloco entre parênteses, pelo que eu conheço da nossa acirrada discussão, aí é que eu apago o campo, porque a minha formação é em linguística aplicada. Eu sou uma contumaz e apaixonada leitora literária. É a coisa que mais me diverte na vida e que mais oportuniza refletir sem gastar um dinheirão em análise sobre mim mesma e o mundo. Depois tem uns 3... Eu gasto dinheirão em análise igual, mas também faço bastante isso. Depois tem uns 3 lugares vazios e depois começam outras coisas. Cinema, teatro. Eu sou meio assim ensimesmada na minha fruição. E a fruição literária é principal. Então, eu não vou dizer que eu vou dizer bobagens totais se eu for me meter a discutir currículo de literatura como um componente independente, mas eu quero deixar claro aqui que, ao lembrar desse componente dentro do grande componente, eu posso falar dentro da perspectiva de formação do leitor literário, especialmente no ensino fundamental, em contextos nos quais esse componente não tem um tempo reservado só para isso, com um professor especialista disso. Então, eu falo muito nessa questão, nos referenciais, em outras publicações, mas nessa perspectiva, na perspectiva de uma escola disciplinar, em cuja organização dos tempos, essas duas estão num único componente temporal e, portanto, a cargo de uma mesma pessoa. Mas nós sabemos que isso é uma discussão viva e eu não quero desrespeitar os especialistas, meus vizinhos queridos e maravilhosos. Tá bem? Então, é por isso que está entre parênteses, não é porque é menos importante de modo algum. Ok? Bom, eu tinha pensado que nós teríamos que começar falando um pouquinho de currículo para falar de currículo de língua portuguesa, tá? E não aqui no sentido apenas de uma orientação curricular de uma mantenedora, que é o Estado. Assunto da Paula. E eu acho que esse assunto é importantíssimo, mas não são o mesmo assunto, tá certo? Então, assim, para a gente falar um pouquinho de currículo, eu tinha pensado nas seguintes perguntas, tá? Por que os parâmetros curriculares brasileiros falam tanto e tanto em conceitos, e aí podemos até dizer em conceitos tão abstratos? Por que falam tanto em tanto na situação da escola brasileira? Quem são esses meninos que estão lá, e etc, etc. E, paralelamente a isso, o que é um currículo para um professor, o que é um currículo para um estudante? Tá? Bom, essas duas primeiras perguntas, para mim, elas expressam a consternação que os professores de carne e osso têm com a estratégia que foi adotada nas nossas diretrizes de aprofundar conceitos, o que é algo fruto muito diretamente de como um acadêmico vê currículo. Ok? Eu vou começar falando um pouquinho nisso, tá? Porque, para um professor, muitas vezes um currículo é, na falta de várias condições para fazer um planejamento detalhado, o planejamento mínimo das minhas ambições. Tá certo? Ou seja, o professor se ressente em vários níveis do que eu vou chamar aqui, a certo ponto da exposição, de listas. Porque nós tínhamos uma tradição de haver consolidadas como algo importante para todo mundo, planos de estudos na forma de listas, e, de repente, as diretrizes viram um discurso corrido, conceitual, que é esse que eu chamo de Oxalalá. Tudo bem? Eu também escrevi o Xalalá e vou agora defender o Xalalá. Mas também vou defender que a gente agora está no outro ponto histórico e precisa, a partir disso, voltar para as próprias pegadas e se interrogar, e a Margarete ontem me falou isso na mesa da janta de maneira objetiva e muito inteligente, se interrogar sobre quanto é possível enxugar isso para ser mais direto
com relação ao que é essencial. E dessa forma, o texto fica mais parecido com uma lista no sentido desse currículo que o professor talvez precisasse como um documento, né? Porque currículo não é um documento, e o professor, muitas vezes, pensa, a minha vida está aqui na escola e tem esse documento que é o currículo. Tá? Por que currículo não é um documento acima de tudo? Por causa da outra pergunta, que é, o que é um currículo para o aluno? Certo? Quem é o centro dessa conversa? O estudante, os estudantes, né? Vamos pensar em língua portuguesa. Para o aluno, começa que nem existe esse chavão, esse bordão, esse termo, currículo. Para ele existe o português lá no colégio, né? E o que vai ser português para esse sujeito? Ao final dos seus anos de escolarização, vai ser o conjunto das coisas que ele fez em torno do português. Certo? Esse conjunto de participações terá dado a esse sujeito um testemunho do que é isso, ou seja, um testemunho dos nossos conceitos estruturantes, o que é língua, o que é linguagem, o que é texto, o que é gênero, o que é interlocução, o que é interlocução pública, etc, etc. Ele não falará como nós nessas coisas, mas ele vai ter uma memória do vivido, que lhe dirá, então, o que é português, o que eu sei de português, o que eu posso fazer com português. Né? E a gente precisa, o que a gente quer no fim aqui, todos nós juntos? Que os nossos alunos terminem o colégio não dizendo mais, como dizem os brasileiros, eu não sei português. Tá? Ao contrário, que eles saiam com um sentimento de relativa autoconsciência sobre as suas condições de circulação no mundo por meio da linguagem, saibam responder o que sei, o que não sei, o que sei fazer, o que não sei fazer, de uma maneira mais matizada. Né? Eles não vão sair dizendo, eu sei tudo, porque a gente também não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Né? Mas eles que não saiam pensando, eu não sei nada. Tá? Então, sistematizando, por causa dessa tensão aí, né, que nós, acadêmicos, ou na pesquisa sobre currículo, acima de tudo, sem contar todos os atravessamentos das questões de currículo oculto, o currículo que a organização da escola expressa, que são importantes, mas estão fora do nosso escopo, que é discutir língua portuguesa. Tá? Currículo vai ser, no final, a interlocução, a conversa entre os conceitos que a gente tem e que embasam a nossa visão de educação naquela disciplina, pareados com o feito. Tudo bem? Isso aí vai ter constituído retrospectivamente o currículo. Falando, então, um pouquinho nisso, eu vou repetir muita coisa do que já foi dito aqui, porque discutir a Olimpíada é discutir currículo. Eu acho que a Olimpíada veio como um programa de materialização e concretização exatamente do que está proposto nos PCNs. Tá? Então, não tem como a gente não se repetir nesse seminário ao falar de currículo. Tá? Mas, então, sistematizando o que eu tinha dito, a gente tem os conceitos. Tá? Então, que conceitos eu acho inescapáveis, importantes para nós? Primeiro, que o ensino e aprendizagem de português estão centrados na enunciação e no uso da língua. No uso da língua em situações de enunciação diversificadas. Tá? Ou seja, para nós, a língua não é uma coleção de estruturas. A língua é um objeto estruturado nessa medida, estruturante, mas, acima de tudo, para funções de a gente participar de diálogos sociais ativos, tal como a gente vem discutindo. Que o principal objetivo, então, da educação linguística são os letramentos, e, nessa medida, a gente vai trabalhar essencialmente com leitura, escrita e oralidade, da perspectiva de novas e mais profundas interpretações das culturas de escrita, dos ambientes em que a escrita se faz presente ou afeta
as práticas de oralidade, porque se faz presente não materialmente, mas nas práticas de oralidade, como está acontecendo entre nós aqui agora. Tá? A importância do ciclo uso-reflexão-uso está lá nos PCNs de 20 anos. O professor Joaquim Dolls, na sua exposição ontem, tinha outras palavras para falar dessa tríade, tá? E falava nisso, e isso é importantíssimo. Tá? A gente começa do uso, para pensar conjuntamente no recurso, em como a língua pode ser mobilizada para que esse uso seja feito de maneira não apenas mais eficaz, mas mais intencional pelo aprendiz, tá? E volta ao uso, porque sem isso não tem graça, uma vez que a grande avaliação é a participação. A participação mostra o nível de eficácia dos recursos da gente. Tá? E a gente não pode deixar de prestar atenção, por causa da tríade, nos conhecimentos e repertórios, esses integrados a saber fazer e saber aprender. Tá? Vou explicar para vocês que nessa síntese aqui, eu estou querendo não falar em competências, como uma coisa descarnada. Tudo bem? Saber fazer e saber aprender se encarna no nosso manejo, no nosso manuseio de certos conhecimentos e repertórios. Tá? Então, esse negócio de que não trabalho com conteúdos, trabalho com competências, não sei o quê, isso é uma separação de tão artificial, impossível de ser uma boa engenharia de currículo. Essas coisas estão muito imbricadas. Tá? Então, esses conceitos são importantes. Aí, agora, vem o outro par do conceito currículo, né, que é, bom, que coisas são fundamentais lá nas ações para esses conceitos se efetivarem. Tá? Eu não vou... Já falei sobre isso. Então, as práticas são o currículo, que é outro pedaço que eu tinha dito antes, na definição. Né? Então, para as práticas, algumas questões extradisciplinares são fundamentais. Né? E aqui eu listei algumas que eu acho fundamentais. Não são disciplinares, não são sobre português, mas dialogam com as práticas disciplinares. Tá? A gente ter clareza sobre a função da escola. Né? O que a escola está aí para fazer por esses meninos? E, gente, não é por outra razão que nós insistimos tanto que a gente tem que ensinar a ler e escrever. Do primeiro ano ao terceiro do ensino médio. Porque, no português, é a grande coisa que a gente pode fazer em termos de função da escola para esses meninos. Tá certo? Depois, é preciso, nas práticas, uma certa vontade de agir conjuntamente, tá certo? Ou seja, de fazer projetos coletivos, mesmo na briga e na tensão. Tá? Não há voluntarismo que construa práticas consolidadas de pedagogia. Ou seja, eu faço aqui na minha sala de aula porque ninguém quer mais fazer desse jeito. Não, a gente tem que ter coragem para os diálogos, inclusive para as brigas. Porque, né, as outras aulas estão o tempo todo socializando o aluno. A professora do ano passado e a do ano que vem também. Então, isso aí é importante. Tá? Depois, engajamento e compromisso, nunca a indiferença, tá, gente? Então, na relação professor-aluno, melhor o ódio do que a indiferença. Ok? Mas, de preferência, outros afetos. Mas, tudo bem, afetos ali são importantes. Tá? Construção conjunta de respostas para os problemas do presente. Né? Então, uma coisa que eu acho importante, e a gente vai falar sobre isso, é não esquecer as lições de grandes intelectuais brasileiros. Aqui a gente está falando, grosso modo, dos temas geradores do Freire. Tá? Certo? Então, essa é uma perspectiva que não dá para ser perdida na nossa autoria curricular. Fruição conjunta, eu estou falando aqui de arte, de literatura. Né? Também a fruição de eu ter a minha voz expressa publicamente. A parte ali no cerne dos afetos é piada interna, porque não sei se vocês viram um vídeo biográfico sobre o Vinícius de Moraes.
E lá pelas tantas, Gilberto Gil, ele diz assim, o Vinícius fazia o que fazia com relação à leitura dele da cultura popular brasileira e a cultura negra, etc., porque ele trabalhava no cerne dos afetos. Não sei imitar, é impossível imitar. Mas, enfim, uma fruição de encontro realmente com o texto do outro, o seu texto, e, acima de tudo, o texto literário. E esse movimento de autoria, né? A gente tem muitas instâncias ao longo das práticas de ler, escrever, falar e ouvir para ocupar seu intransferível lugar no mundo publicamente, no mundo público, não no mundo familiar, no grupinho de amigos e etc. e tal. E estudar e refletir. Para tudo isso aqui em cima, não esquecer que é nosso papel favorecer vínculos com o conhecimento herdado. Aí eu começo a entrar na fala da Paula e no que eu concordo com relação à ênfase dela. Tá certo? Então, quando a gente diz ler, escrever, falar, isso é o centro. O centro são projetos que girem tematicamente em torno de questões problemáticas e geradoras para os locais onde a gente está, onde a escola está, etc. Nada disso diminui a importância dos conhecimentos arduamente conquistados pela história da humanidade sobre língua portuguesa. Tá? Então, a gente vai produzir projetos ali de atuação pela língua que favoreçam o vínculo desse sujeito com esses conhecimentos e vai oferecer esses conhecimentos. Tá bem? Então, isso também é importante. E, é claro, para que essas práticas aí aconteçam, eu não vou nem ler os itens, porque eles praticamente repetem de diversas maneiras, né, o que as colegas anteriores falavam, o professor Dolce tem estudado, que são, eu estou chamando de ações do professor, eles chamam o agir docente e essa questão toda da regulação, das intervenções, do lidar bem com as emergências, o que eu chamo sempre de co-sustentar na interação a convergência para o que está sendo aprendido. Né? Isso inclui lidar com o que não foi pensado antes, ali na hora, e etc. e tal. Tá? Mas eu queria enfatizar essa questão do avaliar, porque ele apareceu pouco nas falas anteriores. Né? E eu acho que esse exercício do professor ele é crucial. Quer dizer, o que eu estou expressando aqui em perguntas, né? A cada dia, então, o que produzimos conjuntamente é coerente com os nossos conceitos? Ok? Porque lá estão os conceitos, aqui estava a aula. Se encontram, se casam ou não se casam? Tá? Isso faz o currículo na prática. Entre outras coisas, e daí a última pergunta que eu acho inescapável. Como cada um se engajou e quanto aprendeu? Como intervir para que cada um se engaje e aprenda? Cada um dos aluninhos lá na frente da gente. Ou em volta da gente. Ou conosco caminhando pela rua. Tá bem? De diversas maneiras. Ok? Então, isso mais ou menos expressa o porquê que a gente teve diretrizes curriculares talvez tão opacas aos professores, né? Porque eu acho que a gente precisava, naquele momento histórico, quebrar, no caso do português, com a força produtiva que continua tendo, mas ela já está um pouquinho com as pernas um pouquinho quebradas, tá? Da lista de conteúdos do Colégio Pedro II. Certo? Para isso, foi preciso que nós levássemos conjuntamente com as redes escolares uma conversa séria, de verdade, sobre conceitos, que precisava se constituir em práticas nas escolas. Porém, eu reconheço que, no momento histórico em que a gente está, dá para reconhecer que mais objetividade, mais clareza quanto a esses o quês, em algo que possa se aproximar mais de uma tal lista, seja necessário para que o professor se encontre com mais clareza com essas práticas que vão converter os conceitos em vivido e depois em memória e, portanto, em conhecimento da disciplina. Ok?
Então, mais ou menos isso. Eu quero falar, então, para vocês o que eu acho que dá para a gente esperar de coerente com relação a um tipo de documento, mas nessa direção, que não seja o que eu estou chamando, e aí criticando, ironicamente, a minha própria escrita, de xalalá. Tá certo? Vou ter que pular algumas coisas, porque eu pensei em fazer muita coisa e não dá tempo, né? Claro, produção de texto, central. Formação do leitor, central. Poderíamos esmiuçar isso, mas eu vou direto para o tema da Paula e depois vou voltar para a questão da gramática. Tá? Então, essa é a questão. Estão lá os conceitos super discutidos, gênero, texto, enunciação, produto final, todas aquelas coisas, né, que temos nos PCNs, inclusive declarando de que vertentes vêm, né, sem esquecer variação, diversidade, respeito pela fala do aluno, mobilização da fala do aluno para fazer coisas, enfim, toda essa rede de conceitos. Né? No fim das contas, pergunta ao professor, tá, mas não vai haver plano de estudos? Tem todos esses conceitos, mas não vai haver um plano de estudos? Vamos fazer isso, isso e isso no 5º ano. Vamos fazer isso, isso e isso no 6º ano. É preciso que isso e isso esteja feito no 5º ano. Isso e isso esteja feito no 6º ano. E assim por diante. Então, eu vou expor para vocês a provisória resposta que nós demos. E nós aqui, tem uma pessoa presente, que é a Margarete Schlatter. Também participaram Pedro Garcês, pelas línguas adicionais, e 2 colegas da literatura, Ana Marisa Filipowski e Diana Marque. Como é que a gente lidou? Vou mostrar para vocês e voltar para esse slide. Lidou com essa questão das listas, dos planos. Tá? Então, não é para ler, é para ver. Tá? Essa é uma página dos quadros finais dos referenciais do Rio Grande do Sul. Tá bem? São vários quadros por duplas de anos escolares. Tá? 6º e 7º, 9º, 8º e 9º, e assim vai. E como é que eles se estruturam? Eles têm aqui sugestões de gêneros do discurso, relevantes para aquela etapa, e de temas relevantes para aquela etapa. E, na coluna da direita, uma lista de possíveis projetos didáticos visando a uma interlocução pública que podem ser mobilizados a partir da mobilização desses temas geradores, tendo o aluno a dar uma resposta por um gênero de discurso que ele reconhece, sobre o qual ele aprende. Tá? O mesmo quadro, isso é importantíssimo, é o quadro de referência para todas essas áreas: português, literatura, espanhol e inglês. Por quê? Com entradas diferentes, a gente vê que é importantíssimo lá no inglês e lá no espanhol, uma vez que a gente quer que, no final, esses meninos tenham um conceito de linguagem, também se esteja trabalhando a partir desses conceitos estruturantes importantes. Obviamente que a entrada vai ser diferente no espanhol e no inglês e no português, tá certo? Mas o esboço geral do projeto e a seleção de tema e gênero, então, se vocês forem ver nos projetos de exemplo, enquanto no português a gente está propondo que os meninos escrevam resenhas de gibi, de história em quadrinhos, eles estão lendo tiras no espanhol e no inglês. Ok? Existe alguma conversa, porque a gente está falando de educação linguística, entre esses componentes, manifesta na lista. Tá? Como é que a gente concebeu essa lista? A gente pensa no eixo dos gêneros do discurso, centralmente, para a seleção de objetos de aprendizagem e, portanto, para conceber a progressão do currículo, a maneira como os gêneros vão progredindo, tanto na retomada do mesmo, como na sucessão entre gêneros aparentados nas várias esferas de atividade,
Não trabalhando com uma sucessão narração, depois argumentação, nada disso. Tá? Isso aí serve como um eixo para pensar nisso. Pensando no papel dos temas para sustentar a função da escola, porque a gente está ensinando português e os gêneros são centrais, mas a escola está ensinando coisas sobre como enfrentar a vida, se preparar para viver, para se conhecer, para conhecer o mundo, para fazer coisas, etc. e tal. Nos projetos, integrar aprendizagens para a produção de textos públicos, se possível com alguma interdisciplinaridade naquilo que o professor Dolce chamou de documentação, ou seja, na produção de conteúdos para a escrita. Essas aprendizagens supostas nos projetos, na nossa visão, devem ser avaliadas constantemente em consonância com as diretrizes escolares de avaliação e outros objetivos. E a progressão que a gente pensa conceber a partir dos gêneros acompanha expectativas centradas nos aprendizes e não nas relações implicacionais e estruturais do objeto. Ou seja, eu não ensino classes gramaticais antes de frase, porque eu acho que a gramática se estrutura assim em seus níveis elementares. Eu vou avançando, mais ou menos seguindo as esferas que são acessíveis e desafiadoras de comunicação das quais esses meninos podem participar. E isso me oferece a progressão. Por isso, o gênero do discurso é tão central para pensar nessa progressão. Tá certo? Então, nessa medida, como é que eu vejo essa objetivação de uma tal lista, ou, em termos mais generosos, um plano de estudos, que eu não sei se vai ser produzido na base curricular comum, ou a base curricular comum vai dar pistas e a escola vai produzir o seu. Eu acho que tem que ter. Em que fórum isso é resolvido é um debate político, certo? Essa não vai ser uma lista de itens de gramática. Vai ser uma lista com outros objetos de interesse. Eu quero fazer uma observação importante sobre a fala da Paula. Quando a matemática diz que tem que saber 1/3 em tal ano escolar, isso é totalmente diferente de dizer que tem que saber substantivo. Ok? Dizer que tem que saber substantivo seria saber dizer que eu já sei frações como um ramo, sei lá, isso é aritmética ainda, né? Tudo bem, ou seja, na matemática elas estão falando saber calcular frações, saber, ou seja, saber a linguagem da matemática, e não os nomes dos itens da linguagem da matemática. É totalmente diferente de dizer tem que saber substantivo, porque ter que saber substantivo no sentido de exaustivamente estudar a nomenclatura e a taxonomia gramatical é saber uma rendição por estudiosos daquela linguagem. E nunca nós dissemos que não é para lançar a mão desse conhecimento para o que a gente realmente quer que os alunos saibam, que é a linguagem. A língua portuguesa em suas ativações nos diferentes gêneros. Tá bem? Então, saber calcular frações é saber a linguagem matemática. E é possível que uma pessoa saiba dizer assim, tem as frações, tem as proporções, e não saiba calcular nada disso. Tudo bem? Ok. Tá, então, vamos... Ainda que eu possa discutir se dar exaustivos exercícios de frações sem contextualizar é uma coisa boa. Certo? Nós também não queremos dar listas, né, de coisa nenhuma. A gente quer recursos linguísticos refletidamente estudados para que sejam mobilizados na enunciação em gêneros de discurso com uma intencional leitura e produção de textos letrados, sejam orais, sejam escritos. Né? Então, a questão da contextualização é muito importante para nós. Por isso, trabalhar nesse eixo, e eu acho que a Olimpíada é eloquente sobre o que a gente está falando. Tá? Eu tinha uns slides sobre
a questão da gramática, não sei se passo por eles ou deixo para as perguntas. Tá. Então, eles vêm antes, tá? Que essa aqui, ó, não vai haver um plano de estudos, era um slide na minha sessão, perguntas que não querem calar. Tá bem? E eu preparei isso aqui antes de ontem a Isa perguntar sobre gramática para o professor Joaquim. Tá? Porque a pergunta não quer calar. Tá? Então, assim, antes de mais nada, como é que a gente viabiliza o estudo da língua, que se cruza de alguma maneira com a gramática? Não é o estudo da gramática, e muito menos de gramáticas abastardadas escolares. Porque eu acharia lindo se um menino saísse do colégio sabendo que existe o Celso Cunha. Mas eles sequer sabem que gramáticas têm autores. Tudo bem? E que, portanto, são uma posição sobre a língua, não são a coisa, tá certo? Bom, enfim, então aqui, antes de mais nada, para planejar o ensino, a gente seleciona textos a ler e a produzir, a escutar e a dizer, com finalidades enunciativas, para participar da vida social. Nesse exercício, o professor vai ter diante de si um acervo de textos num gênero, certo? Já falamos nisso exaustivamente, tá? Como é que a gente, então, planeja o estudo da língua portuguesa? Perguntando para os textos o que eles viabilizam e demandam. Que são duas contrapartes, né, da mesma coisa. Certo? Então, vai haver ali uma textualização, uma tessitura do enunciado que foi construída pelo recurso. E o recurso, então, para que o menino possa, ou a menina, possa fazer um texto assim, ou ler bem um texto assim, né, esse texto demanda certos conhecimentos, portanto, viabiliza a nossa entrada. Eles não sabem, vou poder fazer um monte de professor. Certo? Bom, dentre esses repertórios, o que posso abordar com meus alunos concretos? Até onde quero chegar e posso chegar? Por quê? Porque um texto é um objeto complexo que vai ter muitos recursos de textualidade ali implicados, e eu tenho que conhecer meu grupo, o que ele já sabe, o que ele não sabe, etc. Né? E quanto de nomenclatura, reflexão e sistematização se faz necessário e produtivo para o uso da língua portuguesa? Porque, às vezes, não precisa nada de ficar lidando com nomenclatura, às vezes precisa. A gente tem que saber julgar. Tá? Agora, uma coisa eu acho importante, as crianças, eu estudei muito aquisição de fala, criancinha pequena, tá? As crianças são boas em juntar o nome à pessoa, certo? Então, eu acho que o professor sempre usa a nomenclatura no seu discurso. Entende? Ele não vai chamar um adjunto de pedacinho, um circunflexo de chapeuzinho. Tudo bem? O que não significa que ele vai parar tudo. Hoje vamos aprender o acento circunflexo. O acento circunflexo vai nas palavras proparoxítonas que tem uma entendem, certo? Tudo bem? Não, ele vai ali lidando com atividades de revisão ortográfica, por exemplo, ele vai fazer uma intervenção na lousa ou num cartaz e vai chamar atenção para esse acento e chamar pelo nome. Ok? Certo? Nome é pessoa, entende? O nome é pessoa. Tá, isso é uma avenida dessa questão que a gente precisa prestar atenção. Tá? Agora, claro que há conteúdos gramaticais que têm muita consequência para aquilo que a gente está discutindo aqui. Tá? Eu arrolei em slides uma lista que eu acho bacana e uma lista que eu acho cargas ao mar. Minha gente, a gente estudou loucamente, então, para nós, aquilo é ouro, ametista, diamante. Mas, se a gente continuar com aquela carga no navio, ok, certo? Então, tem que distinguir o que eu preciso aqui manter do que não. Então, eu vou explorar só um exemplo contrastivamente de coisas que, se eu faço um trabalho pelo eixo do gênero, vão emergir como algo funcional, importante, e vão demorar no tempo escolar muito mais do que a gente despende tempo hoje.
e coisas que vão sumir do mapa e que continuam sendo ensinadas, tá certo? Tá? O meu exemplo legal, que eu acho bacana, tá? De alguma maneira, as relações entre o primeiro e o segundo item. Tá? Então, padrões frasais. Sabe essa questão da constituição da oração, relação de complementação lá? Isso teve muitas consequências na invenção da pontuação interna, que é uma invenção humana, nós sabemos, não foi colhida de uma árvore como uma maçã. Tá certo? Então, a pontuação interna implica a gente conseguir perguntar para o texto, esta é uma relação de complementação e eu não posso botar aqui uma vírgula? Tá? Isso aí vai ter que ser, de alguma maneira, lá, em tempos planejados, ser abordado. Tá? Igualmente, de maneira ainda mais intensa, as relações de subordinação adverbial. Por quê? Porque cada uma delas tem uma semântica muito produtiva para gêneros orais e escritos. Certo? Eu preciso saber lançar a mão e variar as estratégias de lançar a mão de temporais, de causais, de explicativas. Me entendem? Não estou falando dos nomes e de decorar os nomes e saber dar exemplos para o nome decorado, mas de saber usar cada uma dessas relações com conjuntivos variados. Tudo bem? Bom, isso, minha gente, é completamente diferente da taxonomia da subordinação integrante. Isso é lixo. Tudo bem? Para que o menino precisa decorar? Oração integrante subjetiva. Exemplo. Oração integrante objetiva indireta. Exemplo. Se ele conhece a relação de complementação, pronto, é o que precisa, não precisa desses nomes e ficar gastando tempo com isso. Não, isso é cargas ao mar. Então, assim, a gente acha, vamos estudar as subordinadas. Cada uma das integrantes, decora, decora. Cada uma das adverbiais, decora, decora. Não sabe o que fazer com nenhuma das duas. Certo? O que eu estou propondo? Essas aqui esquece, porque é só nome. Tá? As adverbiais vão demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque cada relação semântica vai emergir nos seus efeitos de sentido nos gêneros. E eu vou parar para explorar aquilo em algum momento. E lá pelas tantas eu posso e devo sistematizar. Olha só todas essas relações que eu vi aqui, né? Os estudos da língua chamam de oração subordinada, elas são adverbiais, porque tal, daí tem a conjunção. Ok? Mas isso aí vai demorar muito mais tempo, tem função, se encaixa no trabalho da textualidade, para todos os efeitos da eficácia interlocutiva.